clamarei o nome do Senhor. Agora vem uma situação muito importante. Cumprirei para com o Senhor todos os meus votos, na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus filhos. Senhor, sou seu servo, sou filho da tua serva, livraste-me das correntes. Agora que eu queria ministrar sobre a oferta. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. A oferta é a nossa medida de fé. Não foi o que você separou em casa, não é o que você botou no bolso direito, para não errar. Não é aquilo que você não entrega. A oferta é medida de fé. O dízimo é medida de obediência. A oferta é aquilo que você dá por sua fé. Eu acho que o Espírito Santo está falando no seu coração aí, e meu também. Nós não podemos separar em casa o que você vai dar na hora da oferta, porque o salmista fala assim, vou te oferecer um sacrifício de gratidão. Né? Nós podemos falar com isso com muita liberdade. Mas eu vou te oferecer um sacrifício, algo que vai sair de mim. Isso é oferta. Não existe oferta sem morte e renúncia. Não é oferta. Oferta dói. Oferta dói. E ele fala, eu vou cumprir com os meus votos na presença do Senhor e de todo o seu povo. Se algum voto na sua vida que você fez e não cumpriu, é hora de que você repense nele. Porque isso é grave, né? E nos pátios, nos atos do Senhor e no interior dos seus atos, ó Jerusalém, aleluia. Então, vamos fechar nossos olhos agora, de uma forma reverente, e repensar no que você vai oferecer e ofertar ao Senhor nessa manhã. A sua oferta não vai para homens, a sua oferta é dada a Deus. Então, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios? Não temos nada como compensar o Senhor, a não ser agradando o coração do Senhor com a nossa fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então eu convido você a nesse momento se medir, perguntar ao Senhor, Senhor, me ajuda e me mostra quanto eu preciso ofertar, não aquilo que eu separei, mas aquilo que é uma expressão da minha fé. E venha ao altar e entregue. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos através da nossa oferta, a nossa expressão de gratidão. Uma oferta que sai de nós, uma oferta que mede a nossa fé. Submergir a tua mão me faz adorar, respirar. Laços de morte me cercaram, mas o Senhor arrebentou a todos. Oferte aquilo que significa a sua fé. Vocês podem ofertar agora nesse momento, sair do seu lugar e em cima dessa palavra, como agradecer, o que fazer. Você pode sair do seu lugar e entregar a medida da sua fé. Não o que você separou ontem, nem hoje. Se o mar me submergir a tua mão me traz. E se você não tem nada para ofertar, vem à frente e oferte seu coração aqui. Diz, Deus, eu não tenho nada, mas eu estou ofertando a minha vida aqui. O meu louvor. A maquininha de cartão tá lá atrás, tá, gente?
Tu és o Deus da minha salvação. Jesus, nós te agradecemos por tantas coisas que tu tens feito por mim, por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelo livramento de morte, pelas curas da enfermidade. Eis-nos aqui, Senhor, ofertando a ti, ofertando diante do teu altar. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Recebe, Senhor, o que o teu povo te entregou, Senhor. Nós gostaríamos agora de ofertar de uma forma diferente, chamar a família do pastor Alex Lemos, porque vamos ter aqui um outro tipo de oferta, que vai ser a consagração da sua neta, da Esther, filha do Alif, no mesmo altar que o Alif foi consagrado. Glória a agora Deus. Ele volta. Os pastores podem vir juntos, vamos orar. Consagrar a sua filhinha. Sempre aqui, a rainha Esther. Na hora. Tirou, né? Foi tirar, já era. Está ofertando o leite, né? Queridos, eu gostaria só de falar mais uma coisa. Quando você consagra uma criança ou um filho, às vezes você pode ter se convertido há pouco tempo e o seu filho não tenha sido separado e consagrado do altar. Isso vale toda uma expressão de vida futura. Porque quando a gente consagra uma criança, Aleph, e Mayra, não, eu esqueci. Quando a gente consagra uma criança, a gente está fazendo assim, olha, Senhor, Ele é teu. Os filhos são herança do Senhor. O Senhor me deu e eu estou devolvendo. Isso é consagração. Consagração é separação para Deus. Vamos ficar de pé nesse momento solene diante do Senhor. Eu sempre oro quase todas as crianças, né? Mas eu vou deixar o pastor Alex, lembra que ele está assim, é o primeiro neto. Eu já consagrei meus netos, já consagrei meus filhos foi meu pai, né? Mas os pastores aqui vão estender as mãos e o pastor Alex Lemos vai, sabe pegar? Já aprendeu? Então pega aí. Depois não vai querer sair do meu colo. Não, segura. Então pega aí, igual eu pego. Segura o microfone para ele, Aleph. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Estenda as mãos, igreja. Vamos abençoar, consagrando Esther no altar. Amém, Senhor. Ela está glorificando a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vida da Esther, Senhor. Nossa rainha Esther, Senhor, aquela que veio para nos dar alegria, Pai. E nós estamos aqui entregando ela a Ti, Senhor, consagrando ela a Ti, Senhor, como oferta no Teu altar, Senhor. Pai, porque grandes coisas Tu tem feito em nosso meio, Pai.
E ela é o nosso presente, Senhor, que Tu nos deu, Senhor. E somos aqui, Pai, como família, Pai, como pai, o Aleph, a Mayra, como mãe, Senhor, entregando ela no Teu altar, Pai, dizendo que ela vai vir para Te servir, Senhor. Ela está aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Oh, Pai, unge ela agora, Pai, toca nela, Pai, e que todos os seus sonhos, Pai, todas as suas promessas se cumpram, Pai, na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida da Esther. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ela está cantando, né? Que diz: da boca dos pequeninos suscitaste o verdadeiro louvor. É? Isso aí. Parabéns à família, parabéns aos pais. Tira a foto aí. Eu não sei como Deus irá fazer. Pode sentar. Mas eu sei, vai ser. Os pastores podem ficar aqui, que nós temos uma outra consagração. Tudo. Queremos chamar aqui o Luiz Cláudio e a Filomena. E a dona Maria José pode vir também, a mãe do Luiz Cláudio. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Declare a resposta. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Aleluia. Queridos, temos aqui uma história, né? Alguns já sabem, mas talvez nem todos saibam, né? Então é um testemunho de vida, um testemunho do que Deus pode restaurar, do que Deus pode fazer. A Filomena e o Luiz Cláudio foram casados durante 13 anos e se divorciaram. Ficaram 22 anos divorciados e agora estão casando de novo. Então isso é uma bênção de Deus, né? Isso é uma bênção de poder, né, participar desse momento. E nós queremos orar por eles. Já casaram no civil. E nós chega aqui para o meio aqui. E nós vamos orar. Cadê as alianças? Vamos orar pelas alianças? Pode tirar aí rapidinho? Enquanto vocês tiram a aliança, eu queria dizer uma coisa assim para vocês. A gente não unge só a aliança, a gente unge o coração. E o casamento, ele vive, não quer sair, mas vai sair. Amém. Um casamento vive daqueles que temem ao Senhor. O Senhor que segura a casa. Então a gente está ungindo a aliança. Mas sempre se lembre que é o Senhor que segura o casamento. É o Senhor que segura a casa. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, consagramos essas alianças, esses anéis, que serão colocados, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, na mão da Filomena e do Luiz Cláudio. E nós sabemos, Senhor, que Tu que fortalece, Tu que guarda, abençoa, sustenta. E Pai, nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que essas alianças sejam consagradas, santificadas no anel e no coração deles, firmando uma aliança de vida, de amor, de companheirismo, de submissão, ó Deus, de companheirismo, e que a Tua mão poderosa permaneça sobre eles. Nós oramos, bendizendo o Teu nome, adorando o Teu nome, exaltando por este milagre, por esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pega a aliança dele, faz ele. Pega a aliança dele. Eles vão fazer votos aqui. Olhando pro outro, olhando pro outro. Ai, meu aí, é. Fica aqui na frente. É uma música romântica.
Filó, Filomena, Filomena, com este anel, renovo e selo e selo a minha aliança contigo. a minha aliança contigo. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho do Filho e do Espírito e Santo. do Espírito Santo. Amém. Amém. Luiz Cláudio, Renova a minha aliança contigo. renova minha aliança contigo Selo e selo meu coração. no meu coração essa aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os teus planos mais altos do que os nossos planos. Nós não sabemos, Senhor Deus, viver e nós sempre declararemos: nós precisamos de Ti, Senhor. As nossas decisões são falhas, as nossas direções são erradas, mas, Senhor, Tu aplana todos os caminhos, Tu endireita, Senhor, os caminhos tortuosos. Senhor, e nós declaramos que o Teu Espírito está, Senhor, nos cuidando de nós todos os dias e nos levando para aquilo que Tu tens para nós. Ninguém pode roubar aquilo que Tu estabeleceste no céu. Nenhuma palavra liberada dos céus pode ser retida. Ninguém pode deter a força da Tua mão. Ninguém pode parar a força do Teu poder, Senhor. E nós cremos no milagre, cremos no poder, cremos na reconciliação, cremos na restauração, cremos na reconstrução, cremos no renovo, no novo dia, no recomeço, Senhor. Nós cremos, Senhor. E nós declaramos e Te louvamos e abençoamos esta união, Senhor. Debaixo da autoridade do Teu nome, como pastores, nós declaramos uma unção poderosa do Espírito que reconcilia todos os dias, que ajunta todos os dias, que renova todos os dias. Esteja sobre esta casa, esteja sobre esta vida. Abre, Senhor, Senhor Deus, aquilo que Tu tens para ele. E coisas que estavam retidas, nós queremos que serão liberadas, Senhor, e serão, Senhor Deus, reconstruídas na vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós abençoamos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Tá? Aleluia. Podem sentar. O pregador de hoje pode assumir aqui rápido. Depois do culto, GPS. Ninguém vai embora. Quem está matriculado, quem está fazendo. Quem não começou domingo passado e quer fazer, pode vir e procurar no final o Wellington, ou então a pastora Marcele, o pastor André, lá embaixo. De repente é melhor ele ficar aqui sentado. Nosso filho vai pregar. Bota uma cadeira para ele. Eu deixei ele pregar mais uma vez. Eu falei assim, pedi ele ali fora, eu acho que eu vou pregar no teu lugar, que você está resfriado. Não, eu consigo. Está falhando aqui o microfone, ó. Está falhando. Cadê o outro? Pai, abençoa o Samuel, dá graça, unção, sabedoria, revelação do Espírito para trazer a palavra do Teu coração para nós. Abençoa os nossos corações, abençoa a vida dele, da saúde, renova as forças físicas e que cada um de nós abra o coração para receber a palavra. Aqueles que estão em casa assistindo online também, que recebam a palavra de edificação e de vida, em nome de Jesus. Amém. A Beth quer falar, eu sou a mãe dele. Ela quer falar. É que eu falei que era o pai, né? Esse microfone está... Não, é esse que vai usar mesmo. Ah, não, esse é o teu aí. Tá bom. Só foi um negocinho rápido. Só foi um negocinho rápido. Isso é bom demais. Ei, pessoal, graça e paz, bom dia a todos. É bom, muito bom estar com vocês aqui. Eu falei... Como meu pai falou, com ele, na segunda-feira eu falei, olha, eu vou faltar o culto lá de Botafogo, vou estar aqui com vocês, porque eu estou com saudade de vocês. A gente está lá naquela missão árdua, aí às vezes a gente cansa daquele povo, né? Mas se eles ouvirem isso, eles sabem que isso é verdade.
Porque um dos sucessos do pastoral é que a gente tem que ser vulnerável. A gente tem que falar assim, ó, estamos felizes de estar aqui, hoje a gente não está feliz de estar aqui, não. Tá bom? A gente não vai ficar fingindo, não, porque se a gente ficar fingindo, essa trilha ministerial vai durar uns 5, 10 anos só, tá bom? Tô brincando. É muito bom estar com vocês aqui. Realmente eu tinha programado pedir para o pastor Gabriel estar pregando agora lá. Está acontecendo, a gente fez o segundo culto, começou em outubro, né? E está muito legal, a igreja está crescendo, graças a Deus. Já falei aqui, né? A gente está em Botafogo num teatro e é bem difícil o lugar, a cultura, né? É bem mais difícil, na verdade, do que a gente pensava. A gente já tinha uma ideia, mas assim, está sendo bom, o Senhor tem abençoado, muito legal ver o que Deus está fazendo, e eu sempre faço questão de falar isso aqui com os irmãos, que muito do que a gente está vivendo ali é fruto do que vocês estão fazendo, do que vocês fizeram, do que a igreja, nós somos parte da igreja de Honório, na minha cobertura espiritual são os meus pais, então vocês são cobertura espiritual para nós, e é importante que a gente não tenha nenhuma dinâmica independente, né? A gente tenha, na verdade, a sabedoria de caminhar com cobertura, cobertura espiritual, não veja como algo que substitua, né, Deus, mas a gente entende que isso é um princípio que gera bênção para a gente e proteção também. Todos nós precisamos de igreja, de cobertura, de pastores na nossa vida. Quem pode dizer amém? A gente tem uma realidade que na Zona Sul me lembra muito a Europa, tá? Que é um ceticismo muito grande e uma independência e uma autonomia de espiritualidade. O que é isso? É uma definição muito clara do que é espiritualidade. E um pastor, uma igreja, não teria autoridade suficiente para declarar o que seria, que Cristo seria o único caminho. A gente está caminhando, pessoal, por um tempo que, se a gente falar assim, ó, só Jesus salva, vai ser errado. Nós estamos caminhando para esse tempo. Estamos caminhando para um tempo que afirmar frases como só o Senhor liberta, só Jesus é o caminho, a verdade, isso vai se tornar perigoso, vai se tornar antagônico a um sistema de hoje, né? Isso já está acontecendo. Um irmão nos Estados Unidos foi pedido a ele que ele saísse de um shopping center, porque ele estava vestindo uma camisa que falava isso, só Jesus salva. Na Bahia, recentemente também, uma outra pessoa também foi vítima de uma perseguição, porque a abordagem de evangelismo falou que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente está vivendo numa era de politicamente correto, que se eu falar para vocês que eu sou uma mulher, que eu me sinto uma mulher, quem são vocês para me dizer o contrário? Se eu disser para vocês aqui que eu me sinto com 18 anos de idade, 17 anos de idade, embora eu me sinta, né? Eu me sinto é ótimo, né? Em falar em sentir, hoje eu não estou me sentindo muito bem, né? Vocês que estão na live, me perdoam essa voz nasal. Estou aqui, minha irmã, que era para ser médica. Se vocês tiverem algum problema aí, meu irmão, pede para ela orar, ainda pede a posologia do medicamento que o médico mandou. Que ela vai saber contraindicação, vai saber por que você está se sentindo mal. Essa daí deu mole, porque se ela fosse médica, ela ia mandar muito bem. Cheguei aqui, já tinha aqui um spray de mel e própolis, aquela valda para parar a tosse e ainda um xarope anti-tosse. Vamos dar um salve à pastora Marcélia aqui, pessoal? Que isso? E para melhorar, eu estava ali tossindo, né, que nem um cachorro seco, cachorro doente ali, com tosse seca. Vem a irmã Nadir com uma xícara de café. E eu gosto muito de café, já falei para vocês que eu tomo café sem açúcar. Né? Tenho o prazer de falar isso mesmo. E a irmã Nadir vem com café, eu feliz, ela vem com café com sal. Aí eu falei assim, irmã, a senhora deve ter confundido aí sal, açúcar, eu não tomo açúcar, muito menos vou tomar café com sal, né? Ela, não, foi a pastora Marcélia que pediu.
Eu falei, agora a Marcela é médica, também tá nos rituais aí, né? Tem aquela coisa, né? Olha, bota 2 hortelãs debaixo do travesseiro, que aí vai acontecer. Bota em cima do teto um açúcar, bota um alho, bota alho na pia da cozinha, que vírus morre todo, né? Tem a galera da superstição também, mas não é superstição não, porque eu não tô tossindo, hein? Glória a Deus. Falou que café... Já ouviu essa? Café com sal? Não? Aprendeu, a Marcela aprendeu com o pai, e meu pai aprendeu com meu avô. Meu avô tem essas manias. Meu avô, saudoso Bispo Hélio, meu avô que comia laranja com sal também. Esse papo tá estranho de manhã, né, gente? Mas, então, essa coisa de sentir é subjetiva e é perigosa, tá? É perigosa. Olha, recentemente também nos Estados Unidos, um homem de 48 anos voltou a morar com os pais porque ele se identifica como uma criança de 7 anos de idade. Isso aqui, a gente vai viver a pior era da humanidade, porque o relativismo ele vai ocupar a verdade. Então, qual é a tendência dessa geração? Ela tira o crivo que dá um prumo e dá uma orientação, ela condena o crivo para que ela tenha liberdade de escolha. Nessa liberdade de escolha é a maldição. Por quê? Porque se a gente tira o crivo que orienta uma verdade, a gente vai viver várias verdades. É a minha verdade, é a sua verdade. Não existe subjetividade na verdade. A verdade é uma só. E a verdade está em Cristo Jesus. Se você está aqui, está ouvindo online, ou se você vai ver esse vídeo depois, entende uma coisa. É melhor que você siga uma religião, e não precisa ser o cristianismo, mas siga uma religião que diga que é o único caminho. É melhor. É melhor você errar acreditando que esse é o único caminho do que você entrar no perigo do pluralismo, ou seja, tudo dá certo, qualquer porta vai para o mesmo lugar. Isso não é verdade. Então, a gente vai viver e a gente vai morrer crendo que apenas em Cristo Jesus nós temos a salvação eterna. E essa é a nossa abordagem, e isso não vai mudar. E a perseguição vai afrontar a gente de forma muito diferente. O secularismo é justamente isso. Vai fazer com que, principalmente, os seus filhos, os adolescentes e os filhos dos nossos filhos, comecem a relativizar a verdade. E isso, irmãos, é tão perigoso quanto a perseguição que acontece no Oriente, na janela 1040. Vocês estão comigo aqui? Então, que nessa manhã a gente saia desse lugar, a gente saia daqui crendo ainda mais que em Cristo fomos libertos. E somente em Cristo temos acesso a Deus. E por causa disso nós precisamos dar a nossa vida a Ele. Amém, irmãos? Então, nós estamos sonhando, somos gratos a Deus, nós somos gratos porque nós somos parte da igreja de Honório. O pessoal em Botafogo ouve falar de Honório, ouve falar do que Deus fez e do que Deus faz nesse lugar. Nós somos frutos disso, nós somos frutos, e eu estava conversando com um pastor Gabriel, que também muitos de vocês conhecem, e eu falei, olha, é muito interessante a gente ver a igreja hoje, já está com o segundo culto, num lugar que é difícil, é um povo independente, que tem muito essa mentalidade de independência de Deus, e como eu falei, a espiritualidade muito definida. Então, o que é? O que Deus é para mim é uma vibe, é uma energia, é uma força. Eu não preciso de uma igreja, de uma comunidade de fé, para me dizer ou me orientar o que eu sinto em Deus. Vocês estão entendendo? A subjetividade está se tornando Deus dessa geração. Isso é muito louco, porque isso daí vai causar um caos nessa sociedade, já está causando. Não é à toa que a nossa geração é a geração mais emocionalmente doente. Porque nós estamos em prol de uma liberdade que a gente só encontraria em Cristo Jesus. E quando a gente não encontra isso em Cristo, a gente vai fazer de nós os nossos próprios senhores. E é muito melhor ter Cristo como meu único Senhor do que ter a mim como meu Senhor. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo, um caos. Então, eu falei com o Gabriel, é muito legal, cara, ver o que o meu avô começou aqui, a história, quando a gente era criança, a gente vê quantos ministérios saiu desse lugar, quantas igrejas, quantos líderes, quantos pastores. Irmãos, existe uma unção de apostólica, de alargar tendas nesse lugar aqui. Quando nós estamos conectados numa comunidade de fé, e falando dessa comunidade de fé, especificamente, existe uma bênção nesse lugar.
existe uma bênção nesse lugar, uma unção nesse lugar, e ela precisa ser proclamada e explanada para outras pessoas. Vamos viver o que o Senhor projetou para a SEG, para Honório Gugel, através da igreja local. Nós vamos viver não apenas o que nós cremos, mas que vai ser o que a gente ainda não viu e o que a gente ainda não sonhou. Vai ser muito melhor. Eu creio nisso, porque nesse tempo de dificuldade e perseguição que eu falei aqui, que eu não queria desanimar vocês, também vamos ver uma igreja gloriosa. Vamos ver uma igreja caminhando em autoridade, em sabedoria, em compaixão. E a minha conversa foi ver uma igreja se estabelecendo. Eu só vou dizer que a igreja em Botafogo se estabeleceu depois de 5 anos, que normalmente a estatística diz que a estabilidade de uma igreja local se dá depois dos 5 anos de estabelecida. Então, a gente ainda não está estabelecido. Nós vamos completar 2 anos. Mas nós estamos numa dinâmica muito agressiva e nós já estamos sonhando com um outro campus, em outro bairro. Quem pode dizer amém? Estamos orando por uma oportunidade. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma unção. Nós estamos debaixo de uma legitimidade que não veio de nós. Irmãos, entende isso? Isso é favor. E a gente só otimiza esse favor. Nunca foi sobre, caramba, como a gente descobriu a pólvora. Não é isso. Não, a gente está debaixo de uma graça. A gente recebeu essa graça. E eu estou aqui nessa manhã para dizer que vocês também estão debaixo dessa graça. Existe um favor sobre a vida de vocês, que foi constituído na vida dos nossos antecessores. E se isso for negligenciado, isso vai ser o tiro no nosso pé. Nunca a gente vai negligenciar isso. A gente só anda mais para frente porque teve alguém que andou muito atrás da gente. E isso é importante, porque a altivez de achar que a gente só anda mais para frente porque a gente é melhor é realmente uma arrogância. E eu falei, cara, é muito legal ver uma comunidade aqui em Botafogo de pessoas que não conhecem o meu avô, não conhecem o meu pai, não conhecem a família Brum, mas estão aqui se rendendo a Jesus Cristo. Isso é largar tendas. Então, a extensão e expansão daquilo que meu avô constituiu e daquilo que os nossos tios, os pastores, homens e mulheres de Deus que passaram nesse lugar, a expansão de tendas, alargar tendas, não é demograficamente limitada em Honório Gurgel. Portugal comeu e bebeu disso, a África, outros continentes, Estados Unidos, outros estados do Brasil. Isso é porque existe uma palavra profética sobre esse lugar, que nós seríamos celeiros de nações. E nós estamos debaixo dessa palavra. Irmãos, e eu vou falar sobre um pilar cultural da igreja de Honório. Porque muitos teólogos ou pastores podem vir aqui fazer uma exposição da palavra de Deus, mas é importante que, quando a gente é de casa, a gente faz uma aplicabilidade da palavra para a construção de cultura aqui. E existe uma unção aqui que é muito, muito extraordinária, que eu quero falar sobre hoje um pouco com vocês, que é sobre o poder de servir ao próximo. Isso é uma marca que está na nossa vida, nesse lugar. Para fazer mais são vários testemunhos, né? Mas muitas pessoas têm falado sobre sobre uma graça de... Como é que eu vou dizer isso? De ver o pastor conversando com as pessoas, estar ali servindo pessoas. E aí eu quero conversar sobre como a hierarquia bíblica ela é antagônica a uma hierarquia de sucesso do mundo. Vocês estão animados para aqui, para ouvir essa mensagem? Amém, gente? E como o reino ele é muito contrário à forma de pensar, e o que seria sucesso para o mundo não é sucesso para Jesus. Eu queria conversar um pouco com vocês, mas eu vou pedir o pessoal da mídia para projetar, na verdade, o último capítulo, na verdade, a última escritura que está no documento, que está em Filipenses. Paulo escreve uma carta aos Filipenses, e eu queria fazer uma contextualização dessa carta, capítulo 2. Vocês já ouviram esse versículo, é um dos versículos mais poderosos, né, das Escrituras. Filipenses, capítulo 2, no versículo 1 até o 11. Irmãos, vamos à palavra de Deus aqui? Quem pode dizer glória a Deus aí? Diz Paulo, portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.
Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Vamos ler juntos? Mas de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, vamos lá, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Algumas contextualizações que eu gostaria de extrair, tem muita coisa que a gente pode extrair disso aqui. A primeira frase, tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? É algo muito forte, é algo muito desafiador, mas aqui Paulo estava escrevendo aos Filipenses que era uma igreja como Honório, era uma igreja de servos, uma igreja ativa. Só que tinha um problema aqui que Paulo estava apontando, nos versículos 4 e 5, ele fala o seguinte, olha, não faça nada por contenda nem vanglória, porque começou a existir uma rixa ali na igreja de Filipos. Então, Paulo estava apontando isso na sua carta, chamando a atenção, olha só, não esqueça que não adianta servir, não esqueça que não adianta fazer, o que adianta é por que faz e como faz. Paulo estava falando sobre isso aqui. Então, qual é o problema da religiosidade? A religiosidade ela é muito sutil, uma linha que convida ao ativismo. Então, porque é muito sutil, a gente começa a fazer roboticamente e a gente se acostuma a fazer e a gente esquece por que faz e como faz. Então, na comunidade, a gente tem desafios. A gente começa a ter problemas de eu quero ser promovido, eu quero chamar atenção, eu preciso estar em destaque, ou então, o outro problema é contenda. Por que ele está sendo promovido e eu não? Por que ele tem um título e eu não? Por que ele foi reconhecido pelo pastor e eu não? Ou então, vocês estão comigo, né? Entendem isso? Porque isso faz parte da humanidade. Isso não é o problema de hoje, isso sempre existiu. Paulo está apontando aqui, olha, irmãos, vocês são uma igreja de servos. Para que vocês entendam a real motivação do serviço, é que vocês tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos falar aqui, que sentimento é esse? Vamos falar como é que a gente vai se tornar uma igreja, não apenas ativa no serviço, operacional, que serve com excelência, mas a gente entende que a gente não irá se desgastar no serviço, porque a nossa motivação, o nosso porquê está aceso no nosso coração. Se existe alguém aqui que está assistindo online, ou que está aqui nesse prédio, e você deixou de servir, nessa manhã o Espírito Santo vai incomodar o teu coração e vai te colocar de novo no lugar de serviço. Porque, em tese, em suma, o objetivo dessa palavra é revelar que existe romper e cura quando a gente não se coloca como um receptor, mas como um doador. No conceito, presta bastante atenção nisso, no conceito do século, é tudo sobre o seu umbigo. Você é o cliente do restaurante. Mas no conceito do reino, você recebeu tanto de Deus que agora você não quer mais comer a comida, mas você quer servir comida a quem precisa. Isso é uma caracterização de maturidade espiritual. Existem pessoas aqui hoje que vieram para ser nutridas, vocês vieram para comer, se alimentar. Todos fazemos isso, não há erro. Mas Deus nos comissiona a uma evolução que a gente se nutra a tal ponto que a gente está tão forte na revelação do Senhor que a gente começa a exercer os dons e talentos que Ele colocou em nós para que a gente alimente outras pessoas. Bem, eu tenho 2 filhas.
A minha filha mais velha completou 11 anos de idade. A minha mais nova tem 6 anos. O que acontece? A minha filha mais velha, quando ela acorda, ela faz o próprio café da manhã. A minha mais nova, não. A minha mais nova senta no sofá e fica morgando ali no sofá por 40 minutos. Hoje, a gente tem condição de pedir à minha filha mais velha para não fazer apenas o café dela, mas fazer o café da irmã. Isso é maturidade espiritual. Por que o culto não é assim? Por que a palavra não foi assim? Por que não cantaram aquela música que gosta, que toca no meu coração? Bem, talvez você pode ter 30 anos de crente, mas ainda você age como uma pessoa que tem 5 anos de idade. Você está esperando ser servido. E não é errado, se é o começo da tua jornada. A proposta é que a gente evolua. E caracterização de evolução é que a gente não está mais pensando na igreja como a comunidade de fé vai me alimentar. É como eu vou alimentar outros a partir da comunidade de fé. Isso é maturidade espiritual. E eu falo para você que o romper e o milagre que vocês estão querendo, que nós estamos querendo, não está na minha mensagem para você nessa manhã, mas está na sua condição física, emocional e espiritual de começar a passar essa mensagem para outras pessoas. Gente, isso é a economia do reino. A forma como a Bíblia nos ensina é muito, de novo, contrária a como a gente entende, né, na forma do mundo hoje. Vocês estão comigo? Quem pode dizer um amém forte aí? Amém. Então, eu quero desafiar vocês. Parou por quê? A sua relação com Deus, mais tangível, está na sua relação com o próximo. Por que você parou de servir o próximo? Porque se você se coloca como um recipiente, e essa garrafa está cheia, mas essa caneca está vazia. Se você é essa caneca vazia, você pede para Deus te encher, Ele te enche. Mas muitos de nós, cristãos, queremos ser cheios para simplesmente ficarmos cheios. Quando a mensagem bíblica é, eu vou te encher para você se esvaziar. E à medida que você tem a condição em Deus de se esvaziar, olha o que vai acontecer de novo. Deus vai fazer o quê? Vai te encher. Isso se aplica à nossa vida financeira. Miles Monroe, em 1990, falava muitas vezes sobre o conceito do reino. E ele dizia, Deus não dá dinheiro para adorador. O que ele queria dizer é, Deus dá dinheiro a bons administradores. Porque a forma como Deus multiplica é esse princípio. Se você se esvazia, eu te dou. Eu te encho novamente. Se você ficar retendo, não tem como mais te encher. Amém, irmãos? Entende isso? Então, a minha proposta nessa manhã é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo toque no teu coração para ter esse sentimento, que a gente tenha esse sentimento. O que é isso, Samuel? A gente precisa se esvaziar. Porque Jesus só fez o que Ele fez e foi pleno no que Ele fez, porque Ele estava vazio. Essa palavra é muito melhor do que você está achando aí. Então, o problema da religiosidade, do sistema, da igreja, é que ela é robótica. De novo, tem gente que está servindo com motivação errada e tem gente que parou de servir. E parou de servir por N motivos que na tua cabeça fazem sentido, mas que você não entendeu que isso é só uma grande artimanha de Satanás para paralisar você. E você se torna aquele servo que enterrou um talento. E quando o Senhor vem, você fala assim, olha, porque eu sei que o Senhor é um Senhor... um Senhor severo, e eu tenho muito temor, então eu escondi para não perder. Você entende aqui que esse cara, na cabeça dele, tinha uma boa desculpa? Tinha uma boa desculpa, mas isso não refletia a verdade. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Então, que a gente tenha o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Assim a gente vai ter uma otimização melhor. A mensagem do sistema, para nós, é, quanto mais você tiver, mais pleno você vai ser. O evangelho não é bem por aí. Não se trata muito de quanto você vai ter, mas é o que você é em Cristo. Isso é um problema que sempre aconteceu. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler aqui.
chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aqui, por isso que eu falo sobre adaptação cultural. Jesus apenas não trazia a verdade, mas ele também trazia cultura. Olha só, gente, isso é muito importante. Por isso que eu falo muito sobre inteligência emocional. Tem muito crente que lê a Bíblia todo ano e ora e jejua, mas não tem inteligência emocional. Isso é um problema. Porque a gente sabe muita teologia, mas a gente não sabe se portar diante de uma sociedade surda. A gente não sabe se portar diante de pessoas. Vocês estão em silêncio? Se vocês me derem mais amém, a gente vai sair daqui mais cedo. Ó, o irmão ali falou amém. Mas, ó, eu estou muito tempo sem vir, então vocês vão sair daqui 12:30. Estou brincando. Mas vamos tentar entender essa questão de adaptação cultural. Então, Jesus está falando, ó, vocês já sabem que eu sou o caminho e a verdade, agora vocês estão perguntando aí quem é o maior de vocês. No reino não é assim. Jesus estava explicando sobre pilares culturais que a gente precisa também conhecer e adaptar. Quer ser o maior? Seja servo de todos. É o ensinamento de Jesus. Amém, pessoal? Aí você achou assim, pô, sarou, sangrou, a sangria parou. Não. Um capítulo depois, no Evangelho de Marcos, olha só, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e falaram o seguinte: mestre, nós queremos que nos faça um favor. Jesus fala: o que vocês querem? Eles responderam: quando você se sentar no seu trono glorioso, queremos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso está na nossa natureza carnal. A gente quer destaque, a gente quer honra, a gente quer ser superior. E a gente também quer ver Jesus como o gênio da lâmpada que vai nos promover. A nossa oração, olha aqui, a nossa oração sempre começa com ação de graças, de louvor ao Deus pelo que Ele fez em Jesus. A gente pode pedir e dar-se-vos-á. Temos esse direito em Cristo, a gente tem como pedir isso. Mas precisamos ter atenção em não usar Jesus para que nos faça um favor. Jesus não é um menino que trabalha no jornaleiro, que vai carregar, não é um nosso iFood que vai levar comida ou vai levar remédio, né? Jesus não é o gênio da lâmpada que precisa nos fazer um favor. Deus nunca nos deveu nada. E ainda, pela sua graça, Ele nos deu Jesus. É por isso que a gente vive aqui. É por isso que você acordou e veio para aqui, para esse lugar. Porque quem deve alguma coisa somos nós a Ele. Devemos nossa vida, devemos nossa energia, devemos nossos dons, devemos nosso tempo, devemos nosso dinheiro. Jesus não nos deve nada, nós devemos tudo a Ele. Amém? E aí Jesus deu mais uma lapada aqui, ó, como diz o português, deu uma chapada. Vocês já sabem que eu tenho o dom de falar em línguas? Atos capítulo 2 são línguas de outras regiões, tá? E aí Deus, é assim, não fica com inveja de mim agora. Só porque eu tenho esse dom, você não tem. Né? Eu falo em português de Portugal, porque isso é. Por quê? Porque isto é um dom que Deus me deu. E se vós não teis a mesma capacidade, azar o vosso. Pede a Deus. Isso é um dom, entendeu? Mas teve uma vez que eu estava pregando no Sul e eu fiz uma pergunta, né? Tem alguém aqui, era uma colônia de alemães, muitos alemães. Eu falei, tem alguém aqui alemão ou descendente de alemão? Ninguém levantou a mão, então eu vou fazer piada com eles. E aí eu falei, gente, como é que fala... Vamos aqui comigo, vocês aqui. Como é que fala amor em inglês? Love. O carioca não fala love, é love. Facebook... Quando eu andava nos Estados Unidos, eu sabia quando o brasileiro era do Rio de Janeiro. Que ele não falava assim, hello, can you help me? Não, hello, can you help me? What is your name? Né? Love. Como é que fala amor em italiano? Amore. Dá até vontade de comer um fettuccine, né? Um Donatello, 500.
Como é que fala amor em alemão? Rasgava. Esperança em inglês? Hope. Em italiano? Esperança. Em alemão? Risilva. Teve uma vez que a gente estava na Alemanha, eu vou contar, vou expor o apóstolo aqui. Estava na época da vaca louca, se lembra disso? Um problemaço que cometeu mais ou menos a Europa, mais inclusive a Europa, que a carne de vaca não podia ser comida. E o meu pai, poliglota, chegou num food truck, né, numa comida ali de praça, né, caminhão, e chegou para o moço, conversou, o moço não entendeu nada, e ele falou, vou fazer aqui, estou todo mundo com fome, uma turma com fome, apontou para o grill, né, que ele estava fazendo carnes, apontou, aí o cara, aí ele, duas dessas. Aí voltou para outra, apontou assim, cocó. Aí o cara começou a entrar na conversa, o cara. Aí, meu irmão, se eu tivesse meu celularzinho, quando eu tinha uns 12 anos, filmando, aquilo ia virar viral, né? Fica viral. Os dois aí, que nem os dois malucos ali, conversando, trocando uma ideia. Tentando, por quê? Porque, meu irmão, é só você ficar com fome que você se vira, sim ou não? Que tá com fome vai dar um jeito. Mas acabou que aí ele falou, isso aqui, aí o cara falou, Aí meu pai, não, esse não. Era o tempo da vaca louca. Né? E aí, nesse lugar no sul, eu fiz essa brincadeira, amor, esperança, em inglês, italiano, em alemão. Aí fui brincando, porque o alemão, parece que até quando vai falar eu te amo, vai falar, né? Aquela coisa pesada. E, claro, eu estava fazendo uma brincadeira, aí de repente na primeira fila uma irmã loira, olhos azuis. Não é assim que nós falamos. Aí eu, desgraçada, por que não levantaste a mão há 5 minutos atrás? Tem gente que quer mesmo alfinetar. Aí eu pedi perdão, confessei meus pecados ali para a mulher, para a irmã. E aí, na nossa relação com Deus, é isso, né? A gente está tentando entender a linguagem do céu, a gente vai adaptando. E aí, Jesus, ele dá uma lapada, né? Como o português fala, deu uma chapada. Então, Tiago, você quer sentar à direita? E André, você quer sentar à esquerda do meu trono? Deixa eu te dizer que vocês estão submetidos a um contexto demográfico e hierárquico de Roma. Porque o povo judeu se frustra com Jesus, porque eles achavam que Jesus iria fazer uma restauração bélica. Jesus não viria num burrinho, numa mula, num jumentinho. Jesus viria num cavalo branco, com uma coroa, cheio de músculos, e colocaria Roma debaixo dos pés de Jerusalém. A expectativa de judeus, debaixo da profecia de Malaquias, é que Israel sairia de baixo e iria para o topo. E Jesus contradiz isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu consigo reinar estando como servo de todos, porque isso é mais constrangedor, é mais humilhante, mas é assim que o reino é estabelecido. Então, se você quer ser o maior, não se preocupe em sentar à direita ou sentar à esquerda. Seja aquele que sirva, porque Jesus contradiz a esfera da sociedade que botava o imperador como o homem mais importante. E ele vem como Deus, renuncia à divindade e lava pés de pessoas imundas. Que raios de Deus é esse? Que renuncia à glória divina, à adoração divina, de anjos e arcanjos, vem à terra, se submete, se torna homem como eu e você, e ainda lava os nossos pés. Irmãos, se não existe motivação maior que essa, que te faça servir pessoas, nada vai te convencer. Que em nome de Jesus, você entenda, nós servimos a alguém que se humilhou para que Deus o exaltasse. E muitos de nós estamos procurando primeiro a exaltação. Essa não é a proposta do Evangelho, e é muito interessante que Jesus, ele se esvaziou, repete comigo, se esvaziou, e ele se humilhou, mas nunca se exaltou.
Então, a proposta nossa, você vai sair daqui dessa manhã, eu vou servir, porque servir é se esvaziar. Eu vou amar o meu irmão, porque amar é me humilhar, mas eu nunca vou me exaltar. Aquele pastor, aquele apóstolo, aquele líder é o maior servo de todos. Não existe essa propaganda de que pastor fica sentado no palco como um arcanjo, observando a igreja. Pastor não é melhor que membro. Líder de igreja não é melhor que membro. Você que está online, você está numa igreja tóxica, hoje eu já não tenho mais pachorra para falar com pessoas. Porque semana passada eu tive um casal chorando no shopping Botafogo, Rio Sul, porque o líder deles fica manipulando essa pessoa financeiramente, emocionalmente e trazendo condenação. Saia dessa igreja! Sai dessa igreja! A gente está perdendo pessoas para o Evangelho porque a gente está complicando, adicionando o que não deveria ser adicionado na palavra e removendo o que não deveria ser removido. Esse sempre foi o problema e a luta de Paulo com as igrejas, em Coríntios, em Colossenses. Ele falava, olha, não, Cristo é a suficiência, Cristo é a plenitude de Deus. Se Ele serve, nós fomos chamados para servir. A nossa igreja não vai crescer manipulando você, fazendo, olha, dá dinheiro porque Deus vai te dar mais, serve porque Deus vai te abençoar. Não, 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 dá dinheiro porque Deus já te deu tudo, sirva porque Deus já te deu tudo. É diferente, portanto a nossa motivação não deixa de queimar, porque somos servos, porque Cristo, sendo Deus, se tornou servo. Que em nome de Jesus, você não seja manipulado. Pastor, como eu não posso ser manipulado? Leia a palavra de Deus. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós estamos vendo um movimento tóxico, manipulativo. Então hoje eu falo para as pessoas, sai dessa igreja, olha, e eu listo. Semana passada eu listei 4 igrejas no bairro de Botafogo, falando, visita essa igreja, eu conheço o pastor. Visita essa igreja, eu conheço o pastor. Visita essa igreja, eu conheço o pastor. Mas sai dessa que você está. Eu não estou falando para você sair da igreja para você vir para a SEG. Eu não estou falando para você sair da igreja para você ir para a RES. Eu estou falando só saia de um lugar que pastores se acham deuses. Isso não existe. E outra também, ambientes sensoriais que manipulam através de um mover profético. Não é profético nada, é almático. Existe muito isso no nosso meio, principalmente em lugares mais pobres, porque somos pessoas carentes, pessoas que precisamos de um romper, precisamos de um milagre. Na nossa carência e vulnerabilidade, a gente quer ouvir qualquer profetinha de meia tigela para machucar, para levantar o nosso ego, falando coisa com coisa, gritando gritando um monte de palhaçada para a sua alma ficar confortável. Sai desse meio, cara, em nome de Jesus. Leia a palavra de Deus. Em Cristo há plenitude, acabou. Começa a querer, você quer plenitude na sua vida? Viva em prol de alguém que é maior que você. Para de ficar ouvindo profetada para querer levantar o teu ego. Cristo é a resposta que a gente precisa. Nele, a nossa graça, a graça nos basta, irmãos. Então vamos tirar essa síndrome de Caim, essa síndrome de André, querendo posição, querendo destaque. Não, seja o maior, seja aquele que serve. Eu cheguei aqui, o Jorge estava ali embaixo, abriu o portão para mim, me serviu, me deu um abraço. Eu cheguei aqui, o Edberto estava ali, me deu um abraço, a irmã Nadir me deu um café. Isso para mim é reflexão de que Jesus está nesse lugar. Aí você vai falar, eu queria que a banda estivesse tocando bem alto, o pastor estivesse profetizando e gritando e falando em línguas. Deus pode se mover nisso? Sim, mas não é só nisso. É muito fácil você projetar a espiritualidade no subjetivo, né? É muito fácil você projetar, caramba, Deus está se movendo porque está todo mundo caindo. Não, eu não digo isso. Eu vejo Deus se movendo quando a gente se esvazia, quando a gente se humilha. Meu irmão, não há como, Deus vai nos exaltar, Deus vai exaltar a sua igreja, Deus vai se estabelecer, porque foi assim com Jesus. Sejamos uma igreja que se esvazia, sejamos uma igreja que se humilha. Deus, o nosso Pai, vai ser exaltado. Quantos podem dizer amém? Eu tinha muito mais para falar, mas eu não quero passar do horário, mas eu espero que essa palavra tenha sido um encorajamento para você. Cuidado para que desculpas não se transformem em vaidade. Cuidado para que desculpas não se transformem em justificativas tolas que só fazem você paralisar. Em verdade, eu vos digo, Mateus diz, Jesus falou, o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Eu creio que um copo de café, uma xícara de café, a mídia sendo transmitida, a música sendo tocada, a porta sendo aberta, o banheiro sendo limpo, a gente não está fazendo para o apóstolo, a gente não está fazendo para os irmãos apenas, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. E isso é digno da nossa devoção, isso é o digno. Irmãos, vocês têm talentos, e ouve. Eu falei no início, Miles falou que Deus não dá dinheiro a adorador, Deus dá dinheiro a administrador. Sempre entenda que nós somos administradores, mordomos do que Deus fez para nós. Você que está sentado na última cadeira aqui, e você que está sentado na primeira cadeira, Deus te deu algo, e Ele vai cobrar você o que Ele te deu. Pastor, você está querendo trazer ameaça? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou trazendo a Bíblia. Porque a parábola dos talentos mostra que o Senhor que deu é o Senhor que vai cobrar. E é assim. Então, ai de mim se ficar falando, olha, vive a tua vida, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Não, eu quero dizer o seguinte, que esse Senhor nos deu. O dinheiro que a gente tem, pertence a Ele. O nosso casamento, número de divórcios que a gente está vivendo, como casamento descartável, Deus vai cobrar a gente como marido, como pai, como filho. E como mordomos do talento e da unção que Deus nos deu. Existe uma unção sobre a tua vida, existe algo que você nasceu para fazer, que só você nasceu para fazer. E outra, não vem com essa historinha que o diabo está penetrando, não aceite isso. Olha, o que eu faço é muito pequeno, ninguém vê. Não existe isso. Aí é que está. No mundo, você só é visto se você tiver 50 mil followers, se você tiver 50 mil seguidores. No reino, você pode estar atrás desse palco intercedendo. O Senhor está contigo, o Senhor está vendo. Irmãos, eu não consigo ter outra palavra para te motivar. Sai do teu conforto, começa a servir. Pastor, eu posso servir na comunidade? Posso servir numa ONG? Pode. Mas por que a gente fala de servir numa comunidade local assim? Porque aqui a gente é desafiado. Aqui as pessoas não conhecem. Aqui elas vão ver os nossos erros e vão nos confrontar. Porque é fácil a gente servir quem muito precisa. Mas o reino nos ensina a servir a todos. Todos. O rico e o pobre. E isso só acontecerá se a gente for capaz de se humilhar e se esvaziar. Ao nos esvaziarmos, Ele vai nos encher mais. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos serviu através de Cristo Jesus, com o teu sangue precioso. Nos ajude a viver em prol da tua glória. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão feridos, aqueles que têm motivos sólidos para parar de servir. Que o Senhor toque no coração desses. E entenda que o Senhor nos serviu quando a gente era pecador. Nos dê propósito. E eu também profetizo que na nossa vida de serviço ao próximo, a gente encontre romper, o milagre e a cura que a gente tanto necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Amém. Abriu mão da